Olá, estamos começando mais um Agropauta Técnica Pecuária aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo informações, notícias, debates, entrevistas, cultura e entretenimento para você nesse espaço. Então lembre-se já de vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Ative as notificações para receber as novidades. Curta, comente, compartilhe para nos ajudar a cada vez mais criar conteúdos como este para você. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais da AgroEffect, com muita notícia e muita informação, inclusive sobre a nossa programação aqui no canal. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre um tema que vem preocupando as autoridades sanitárias aqui no Brasil, que é a questão da peste suína africana. E para isso, a gente vai conversar aqui com o presidente do Conselho Técnico Operacional da Suinocultura do Fundesa, o Luiz Gustavo Nascimento, que vai nos falar um pouco sobre como está esse trabalho, um pouco também sobre essa enfermidade. Luiz Gustavo, prazer ter conosco aqui no nosso espaço. Prazer é meu, Nestor. Bom, Luiz Gustavo, em primeiro lugar, a peste suína africana, como é que é, o que é essa doença, o que ela traz aí de problemas aí para a suinocultura? Nestor, então, a peste suína africana é uma enfermidade muito grave, causada e tem uma característica muito especial, uma doença de notificação obrigatória. Ela causa problemas significativos em países que criam suínos, porque ela causa embargos, né? E impede a comercialização desses e, consequentemente, afeta significativamente a questão de exportações. Essa enfermidade nós não temos aqui no Brasil desde 1978, onde houve ali um surto no Rio de Janeiro, através de uma ação que ocorreu por sobras de comida que foram depositadas em locais que foram resgatados, essas sobras de comidas, para suínos de criatórios no Rio de Janeiro. Essas sobras de comidas, elas vieram de aves vindas dos países ibéricos, Portugal e Espanha, e, consequentemente, havia, né, contaminação pelo vírus da peste suína e, consequentemente, os suínos foram alimentados e acabaram se contaminando. E, naquela oportunidade, gerou um surto de peste suína africana, que foi em 1978, e de lá para cá nós não tivemos mais casos registrados no Brasil. A peste suína africana, Nestor, ela vem incomodando bastante a suinocultura mundial, sobretudo em países da Ásia e da Europa Oriental. E recentemente foram diagnosticados, na verdade, Nestor, surtos de peste suína africana na América Central, mais especificamente na República Dominicana. Ou seja, a peste suína africana, ela chegou nas Américas e vem gerando uma preocupação maior do que nós já estávamos tendo. Perfeitamente, né? Isso a gente tem visto, né, que a gente ouviu muito falar nos últimos tempos, né, a própria China, né, o quanto o rebanho suíno da China foi afetado pela questão da peste suína. Inclusive, isso acabou alterando muito a ordem de mercado, né, com muitas importações da China de outros mercados, inclusive do Brasil, mas é uma doença que causa um problema muito grande, conforme falaste, em relação à questão econômica, principalmente, né?
E por isso que a gente já tem tido aí, agora com essa incidência na República Dominicana, um cuidado redobrado das autoridades em relação a esse problema. Quer dizer, o melhor antes que chegue, né, ela estando mais perto, ter toda uma série de cuidados, né? Exatamente, Nestor. Só para te ter uma ideia, a peste suína africana, ela, além de ser uma obrigatória e causar embargos e também, consequentemente, limitações na comercialização de carne suína, ela é uma doença causada por vírus e ela não possui disponibilidade de vacinas. E também não há nenhuma ferramenta terapêutica para combater essa enfermidade. E a única que temos, se porventura essa enfermidade atingir nossos plantéis, além da notificação, é o sacrifício de todo o plantel, presença de um vazio sanitário, para somente após pensar num realojamento e, consequentemente, uma certificação que demoraria anos para reconquistar esses atos e, consequentemente, é uma enfermidade extremamente grave que lesa economicamente não só a questão do comércio internacional com as exportações, mas lesa economicamente também milhares e milhares de empresas, de famílias e diversas empresas que trabalham no ramo. Não, com certeza, né? Acho que toda essa questão econômica também, né? Tem esse problema que afeta muito o produtor. Bom, falaste ali de uma questão ali da forma, né? Como surge, né? Que foi, no caso lá do Rio de Janeiro de 78, foi por causa da questão da alimentação. Como é que essa peste por meio dessa alimentação que essa peste chega no suíno? Tem alguma outra forma de contágio, no caso? E como é que é feito esse contágio entre os animais? Como é que isso pode chegar, por exemplo, chegou da África e da Ásia para chegar aqui na América, né? Exatamente. Ações de vigilância e fiscalizações em zonas de fronteira e também em aeroportos de pessoas que chegam de voos de regiões onde há a positividade. No caso específico, havia um cuidado especial do Serviço de Vigilância de Aeroportos em Ásia e conexões de voos oriundos da Europa Oriental. Como o vírus chegou na América Central, a probabilidade de haver uma maior, né, zona de risco, uma maior situação de risco, a vulnerabilidade aumentou bastante. Então, consequentemente, essas ações de vigilância em aeroportos terão que ser certamente intensificadas e os colegas do serviço oficial certamente já estão, né, executando esse tipo de tarefa. Não só fiscalizando pessoas que chegam nesses voos e suas conexões, mas também, né, fazendo vistoria para que essas pessoas não tragam alimentos de origem animal, sobretudo alimentos que sejam oriundos de carne suína e seus subprodutos, né, como embutidos, etc., que porventura possam estar contaminados e aí, consequentemente, colocar em risco, né, a nossa suinocultura. Além desse fato, nós temos uma peculiaridade no Brasil de termos zonas de fronteira terrestre em uma grande extensão. Em uma parte dele é uma zona de fronteira terrestre. Outra parte, né, graças a Deus, ela é limitada pelo Oceano Atlântico. Porém, essa grande área de fronteira terrestre, nós temos países que possam vir a ter uma vulnerabilidade maior em relação à questão de defesa e, consequentemente, essas regiões de fronteira terrestre também passam a ser
um alvo, né, de fiscalização mais intensiva da defesa sanitária animal. Então, Nessor, como eu comentei, as ações aí de vigilância, elas praticamente dobraram, né, a atenção, uma vez que agora, né, aumentou mais o leque, né, de possibilidades e de vulnerabilidades em relação ao risco de entrada desse vírus e, consequentemente, dessa doença. Respondendo à tua pergunta, mais especificamente em relação à transmissão, eu falei bastante na transmissão via alimentos de origem animal, carnes e subprodutos, embutidos, etc. Mas existe a possibilidade de transmissão também através de vetores. Vetores esses que podem ser animais acelvajados, que porventura entrem em contato com o vírus, acabam sendo reservatórios e acabam, consequentemente, transmitindo para os nossos animais. Mas esse risco ele aumentaria se, porventura, chegassem a países que tivessem alguma fronteira, né, terrestre com o Brasil. Por enquanto, não temos casos, não temos relatos, né, mas é bom sempre ficar de olho. Outra possibilidade de vetores, além de acelvajados, suínos acelvajados, né, existem as aves, moscas, roedores, etc., que podem, né, entrar em contato com carcaças de animais doentes, contaminadas pelo vírus da peste suína africana, e carrear esse vírus até criações, né, de suínos no Brasil e, consequentemente, podem acabar infectando os nossos animais. Então, esse risco também existe. Hoje é menor. Hoje a nossa ação ela fica mais ligada à questão aeroportuária e os movimentos migratórios de pessoas e de turistas que vêm, né, da região do Caribe, América Central, etc., e em voos e conexões, né? Além dos cuidados que já haviam, né, de uma forma significativa de voos oriundos da Ásia e da Europa Oriental através de conexões. Não, perfeitamente. E Luiz Gustavo, também a questão, a gente tem visto, né, aí nos últimos dias as autoridades aí se mobilizando, tanto no nível estadual quanto no nível federal, em relação a essa questão. O que tem sido conversado aí, especialmente aí na questão Fundesa e também com outros nichos aí de autoridades para tentar minimizar e o máximo possível qualquer possibilidade de impactos. Aí a gente tem visto algumas ações como conversas com próprios veterinários do serviço oficial também, né? Sim, o serviço oficial, pelas informações que já chegaram até nós e pelas reuniões que já foram realizadas, está em plena atividade e em um mutirão muito significativo em relação a essa questão de ações de defesa. Sobretudo, né, nessa questão aeroportuária, que é, hoje, talvez uma das principais vulnerabilidades que possam vir a ocorrer através desses voos oriundos da América Central, e também algumas ações já, né, que já estão sendo preparadas também em nível de campo, junto às propriedades. O CTO Fundesa, ele já vem trabalhando com a questão de cuidados e reforço na biosseguridade das granjas comerciais do estado do Rio Grande do Sul, uma vez que nós já temos um cuidado que é rigoroso em relação à biosseguridade em granjas da pirâmide de reprodutores, as GRCCs, granjas de suínos certificadas pelo Ministério da Agricultura, onde há uma ação, né, de uma monitoria praticamente em tempo real durante todo o ano em relação aos cuidados de biosseguridade e diagnóstico de enfermidades de certificação. Porém, a gente, repito, Nestor, como já tinha te dito, nós estamos trabalhando exaustivamente também para as unidades que criam plantéis comerciais que são destinados para o abate, aspectos ligados à biosseguridade. Temos, inclusive, uma legislação que praticamente já está escrita e nós estamos aguardando que ela seja publicada.
Legislação essa que praticamente destina todos os passos de biosseguridade que devemos ter na suinocultura comercial, ligadas a diferentes aspectos de cuidados nas propriedades. Cuidados esses relacionados à parte de construção e também de controles e registros, através de colocação, né, de cercas nas propriedades, cercas essas com uma efetividade 100% em relação a fazer a barreira de separar e de isolar a unidade sem permitir acesso de pessoas e nem de animais e nem de vetores. Pessoas para ingressarem nessas granjas somente através do vestiário, com troca de roupa, troca de calçado, banho e chegada ao escritório. E através desse escritório contém todos os registros de todas as atividades ligadas à biosseguridade dentro da unidade. Registros esses que são fundamentais, como o livro de visitas, onde pessoas que entram nas instalações têm que colocar ali não só seu nome, como de onde vieram, com qual finalidade que estão ali e com a respectiva data, né, dessa visita. Além desse controle, também controles ligados à movimentação de animais, a meio ambiente, controles ligados a controles ligados, registro de controles ligados à questão da água, há também controles de vetores e também roedores e também outros controles ligados à criação, como mortalidade, destino desses animais, medicações utilizadas, presença de enfermidades no lote em andamento, diagnósticos laboratoriais, motivação dessas mortes e destino de animais mortos de uma maneira adequada através de composteira. Na instalação, a presença obrigatória de telas antipássaro, evitando que pássaros entrem para dentro das instalações e tragam algum agente de fora para dentro das instalações e podendo contaminar os suínos. Então, todo esse conjunto de biosseguridade a gente já está aplicando, estamos reforçando as orientações em relação a esse tema. Já existem controles ligados a diversas enfermidades que a gente convive, né, com esses agentes em nossos entornos. Há outras enfermidades que o Brasil não tem, mas que há países na América do Sul que fazem fronteira conosco, possuem essas enfermidades, como o PIRS, por exemplo. Então, já há ações em nível de propriedades ligadas à biosseguridade para controle de enfermidades. E agora, com a chegada da peste suína africana na América Central, a gente está reforçando essas ações para automaticamente gerar, né, mais uma segurança em relação aos nossos plantéis. Bom, Gustavo, até a minha próxima questionamento era justamente sobre essa questão do que o criador deveria fazer, mas acho que já tem aí bastante questões relacionadas aí ao que se fala, se aprontar a propriedade em relação a isso, e a gente já está também chegando aqui na nossa reta final, então eu deixo aqui um espaço para o final aqui também para deixar um recado a esse criador, a toda essa cadeia produtiva de o que se fazer, o que se orientar para que a gente possa ter um êxito dentro dessas nossas ações para que se evitar que esse mal se chegue aqui e que não possamos ter as perdas que outros países já tiveram. E a gente viu muito bem o quanto sofreram economicamente aí dentro das suas cadeias produtivas. O recado que eu passo aí para os colegas, para os produtores, para os suinocultores, é que reforcem as ações de biosseguridade nas propriedades. Evitem a entrada de pessoas estranhas à criação. Evitem ao máximo. De preferência, proíbam
se porventura entrarem, há a necessidade de um questionamento, né, de onde essa pessoa foi anteriormente, se a pessoa tem algum histórico de viagem, se a pessoa tem algum histórico de passagem por aeroportos internacionais, se a pessoa, né, teve algum contato com alguma viagem ou com alguma pessoa que veio de fora do país, e também cuidados direcionados às ações de controles e registros de manejos diários dentro da propriedade, principalmente no aspecto de controles de vetores, né, que são peças aí muito, muito importantes para serem controladas, pois são carreadores de enfermidades, não só falando em peste suína africana, mas também em outras enfermidades. Consequentemente, através dessas ações e dessa atenção especial, automaticamente teremos já os cuidados praticados também para evitarmos que a peste suína africana chegue até nossos plantéis. E deixar, né, para o serviço oficial que façam as ações de defesa, tanto em aeroportos como em zonas de fronteira, e a partir daí sempre fiquem ligados às orientações do serviço oficial. Gustavo, quero te agradecer aí pelas informações, pelo conhecimento, essas informações tão importantes e fundamentais aí para a nossa sanidade, que a gente possa manter esse nosso estado sanitário tão fundamental, tão importante para o suinocultor brasileiro, para o suinocultor gaúcho e brasileiro como um todo. Muito obrigado pelo teu depoimento, pela tua disponibilidade de estar aqui compartilhando essas informações conosco. Muito obrigado pela oportunidade, Nestor, e estou sempre às ordens. Muito bem, a gente conversou aqui com o presidente do Conselho Técnico Operacional da Suinocultura do Fundesa, Luiz Gustavo Nascimento, que esteve conosco aqui falando sobre a peste suína africana. Importante que você que esteja nos assistindo passar essas informações para a gente possa cada vez mais manter a nossa seguridade, a nossa biossegurança nas nossas propriedades. Lembre-se, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, para as notificações, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, além também de fazer aí curtir as nossas demais redes sociais da AgroEffect, com muita notícia e muita informação. O Agropauta Técnica Pecuária vai ficando por aqui e volta uma próxima oportunidade com mais uma informação para você. Até mais!